Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 43. Cura milagrosa. Uma situação delicada com relação a orações pelos doentes. São externadas muitas ideias próprias para confundir. Diz aquele por quem se orou deve andar pela fé, dando glória a Deus, e não fazendo uso de remédio algum. Caso ele esteja em uma instituição médica, deve deixá-la imediatamente. Sei que essas ideias são errôneas e que, no caso de serem aceitas, induziriam a muitos males. Por outro lado, não desejo dizer coisa alguma que seja interpretada como falta de fé na eficácia da oração. O caminho da fé jaz bem ao lado da presunção. Satanás está sempre buscando nos conduzir a falsos trilhos. Vê que uma má compreensão do que constitui a fé confundirá e decepcionará. Agrada-se quando pode persuadir homens e mulheres a raciocinar partindo de falsas premissas. Eu só posso orar pelo doente de uma maneira. Senhor, se for segundo a tua vontade, para a glória tua e o bem do doente, digna-te de curar o sofredor. Nós te rogamos. Não seja segundo a nossa vontade, mas a tua. Neemias não considerou cumprido o seu dever depois de haver pranteado e chorado e orado perante o Senhor. Não orou somente. Trabalhou misturando a petição com o esforço. Não é negação da fé empregar judiciosamente remédios racionais. Talvez pareça o curso natural. Os milagres de Deus nem sempre apresentam aspectos exterior de milagres. São muitas vezes operados de maneira que parece o curso natural dos acontecimentos. Quando oramos pelos doentes, trabalhamos também por eles. Respondemos a nossas próprias orações, empregando os remédios ao nosso alcance. A água sabiamente aplicada é muito poderoso remédio. Ao ser inteligentemente usada, vêem-se resultados favoráveis. Deu-nos Deus inteligência e deseja que aproveitemos ao máximo suas bênçãos promovedoras da saúde. Pedimos que Deus dê pão aos famintos. Devemos ser então sua mão ajudadora no aliviar a fome. Devemos empregar toda a bênção que Deus colocou ao nosso alcance para livramento dos que se encontram em perigo. Os meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre e o Senhor dirige a mente a algum remédio simples. Pedimos que Ele nos guarde da peste que anda na escuridão, que espreita com grande poder pelo mundo. Cumpre-nos então cooperar com Deus observando as leis da saúde e da vida. Havendo feito tudo quanto nos é possível, devemos continuar pedindo com fé, saúde e força. Devemos comer o alimento que nos conserva a saúde física. Deus não nos dá nenhuma animação quanto a fazer por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos. As leis naturais têm de ser obedecidas. Não devemos deixar de fazer nossa parte. Deus nos diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Não podemos passar por alto as leis da natureza sem desprezar as leis de Deus. Não podemos esperar que o Senhor opere um milagre por nós, enquanto negligenciamos os remédios simples que Ele providenciou para nosso uso, os quais, apta e oportunamente aplicados, produzirão miraculoso resultado. Portanto, orai, crede e trabalhai. Um caso de cura. Foi-me apresentado o caso de um pastor. Ele foi mandado buscar de 120 quilômetros de distância, a fim de orar com uma irmã doente que o mandou chamar em cumprimento do ensino de Tiago. Ele foi e orou fervorosamente e ela orou. Ela acreditava que o pastor era um homem de Deus, homem de fé. Os médicos haviam-na desenganado para morrer de tuberculose. Ela foi curada imediatamente. Ergueu-se e preparou a ceia,
o que não fizera por 10 anos. Ora, o pastor era vil, de vida corrupta, e todavia ali estava uma grande obra. Ele tomou toda a glória para si. Então passou novamente diante de mim a cena acima mencionada. Vi que a mulher era uma fiel discípula de Cristo. Tinha fé que havia de ser curada. Ouvi-lhes as orações. Uma era distinta, obscura. Foi para baixo. A outra oração era misturada de luz ou de pontinhos que pareciam diamantes, e ascendeu a Jesus, e ele a fez subir a seu Pai qual suave incenso. E foi imediatamente mandado um raio de luz à aflita, e ela reviveu e fortaleceu-se sob sua influência. Disse o anjo: Deus ajuntará toda partícula de fé verdadeira, sincera. Como diamantes serão elas reunidas em cima, e trarão certamente uma retribuição ou resposta, e Deus separará o precioso do vil. Se bem que ele suporte longamente o hipócrita e pecador, todavia este será examinado. Embora floresça com o honesto por um pouco como o loureiro verde, chegará todavia o tempo em que sua loucura será manifesta, e ele levado à confusão. Quando a restauração não será o melhor. Sabemos de ocasiões em que o Senhor pôs no coração de seu povo um caso da humanidade enferma e pôs dentro deles um anseio da alma. E eles oraram muito fervorosamente pelo restabelecimento e julgaram ter direito a reclamar a promessa, e, no entanto, o doente morreu. O Senhor, que vê o fim desde o princípio, compreendeu que usasse ele seu poder para curar, a vontade divina seria mal compreendida. Por vezes, a restauração não seria o melhor, quer para os amigos, quer para a igreja, mas traria em resultado impetuoso entusiasmo e fanatismo, levando alguns à conclusão de que o impulso é o fundamento de nossa fé. O único modo seguro é seguir a palavra escrita. Depois de haver desfeito tudo o que puderdes pelo doente, ponde o caso nas mãos do Senhor. Pode ser que a morte seja para a glória sua. O Senhor permite que morram alguns que arrastaram por meses e anos uma existência de enfermidade. Ele vê por bem dar o descanso a seus aflitos.